Para quem se interessa por casos reais de investigações criminais, alguns nomes são bem conhecidos, não é? Como por exemplo Andrei Chikatilo, Jeffrey Dahmer, David Berkowitz e o Richard Ramirez. E vocês também sabem que todos esses assassinos receberam da mídia apelidos assustadores, à altura dos crimes horripilantes que eles praticaram. Açougueiro de Rostov, canibal de Milwaukee, o filho de Sam e perseguidor da noite. Para Harold Schechter, autor de vários livros, inclusive o Serial Killers Anatomia do Mal, a razão de se atribuir outros nomes a eles, classificando-os como monstros, vampiros, bestas ou demônios, seria uma tentativa de explicar os seus assassinatos brutais e abomináveis como desumanos. Mas o protagonista do nosso episódio fugiu dessa regra, sendo conhecido pelo gentil, entre aspas, codinome de O Assassino da Cara Feliz. Eu sou o Marco, sejam todos muito bem-vindos ao Insólito. Curta o vídeo, comente, compartilhe, se puder entre para o nosso clube de membros, tá bom? Se não puder, não tem problema, é só nos acompanhar até o final desse vídeo aqui, que isso já vai ser de uma ajuda, assim, muito importante para a nossa produção, tá bom? Combinados? É isso, recados dados, vamos aos fatos. Diferente de várias outras histórias nas quais os dados biográficos dos criminosos estão ausentes, em relação a Keith Hunter Jesperson, muita informação está disponível. Parte do que se sabe sobre ele foi divulgada em 2009 por Melissa J. Moore, a filha do Keith, que escreveu o livro Silêncio Quebrado, a história não contada da filha de um serial killer. Nem sempre Melissa considerou compartilhar essas memórias, não é? Muito pelo contrário, porque ser filha de um assassino em série certamente não é uma coisa muito legal de sair contando aí para as pessoas, né? Colegas de escola, trabalho, possíveis namorados, a coisa não ia dar muito certo. Por isso, a Melissa guardou tudo isso a 7 chaves e construiu uma vida perfeita, possível para si mesma. Mas o passado bateu à sua porta anos depois, quando a sua filha perguntou a ela sobre a existência do avô. Segundo a Melissa, foi desse jeito que teve início a sua jornada pessoal para expor o segredo mais sombrio que ela tinha e assumir sua identidade e inspirar milhões de pessoas. E vale muito a pena, inclusive, a gente dar uma conferida rápida em tudo isso aí. Quando Melissa era criança e vivia na companhia de seus pais, antes do divórcio deles em 1990, ela teve o desprazer de conhecer o lado sádico do seu pai, que desde a infância gostava de torturar e matar animais domésticos, hábito que Keith Jesperson manteve na sua vida adulta também e escancarou na frente da filha ao matar cruelmente uma ninhada de gatinhos no quintal da casa. Ela se recorda bem da última vez que viu o pai antes de ele ser enviado para a prisão. A Melissa tinha 15 anos quando ele fez uma visita inesperada aos filhos em Washington, o que não foi totalmente incomum, uma vez que Keith era caminhoneiro e às vezes a casa dessa ex-mulher, ou seja, a mãe dos filhos, ficava no meio do trajeto das suas viagens. Muito bem, no outono de 1994, ele perguntou aos 3 filhos se eles gostariam de dar uma volta no caminhão. Esse passeio deu ensejo a revelações bizarras e tudo teve início quando o irmão de Mel abriu o porta-luvas e encontrou um maço de cigarros. Essa era uma descoberta chocante para os irmãos Jesperson, já que o pai deles tinha um discurso anti-tabaco muito forte e constante. Ou seja, para os adolescentes parecia que o pai fumava escondido deles, e isso não deixava de ser uma decepção. Mas ele apenas afirmou de maneira vaga que o cigarro era na verdade para as mulheres que ele recolhia da estrada. Pouco depois, em uma curva do caminho, um grande rolo de fita adesiva saiu do compartimento de dormir da cabine do caminhão, ou seja, tem um espaço ali em cima onde fica o colchão. Fita caiu ali de cima. Então os filhos perguntaram, mas por que diabos isso não estava guardado em outro lugar, tipo junto com as ferramentas do pai? Então, horas depois, quando o pai e filha ficaram sozinhos lanchando em um local que eles pararam, o homem ameaçou compartilhar com Melissa um segredo, mas depois ele meio que voltou atrás. Segundo Keith, era melhor manter o assunto em sigilo porque a filha provavelmente não conseguiria guardar para si o que ele tinha para contar. A grande questão que depois ficou na cabeça de Mel foi: será que meu pai me mataria para manter o seu segredo guardado?
A Melissa se recorda que o pai não era um homem violento ou abusivo com os filhos, mas havia sempre uma sensação de que existia algo de errado com ele. Porém, esse sentimento vago e desagradável em relação aos pais parecia ser comum em muitos jovens da mesma idade que ela, então ninguém se importou quando ela começou a contar esse assunto, nem mesmo o conselheiro da escola. Outros hábitos paternos, que posteriormente foram interpretados de maneira diferente, foram sua maneira grosseira de assediar mulheres e os relatos de ordem sexual totalmente inapropriados que o Kit gostava de compartilhar com os filhos. Vejam só, eram então talvez prováveis pistas do perfil de um predador sexual. Mas é claro que é sempre mais fácil montar um quebra-cabeça quando já se conhece a figura final, não é? Pois bem, uns 5 meses depois daquela ida à lanchonete, já em março de 95, a ex-mulher de Kit se encarregou de contar às 3 crianças que o pai havia sido preso por assassinato. A notícia, sem dúvida nenhuma, afetou muito as crianças, os adolescentes, aliás, né? E olhem que era só o início de um pesadelo. Melissa lembra de ter chorado muito e ficado incrédula. Em relação à detenção de Kit Jesperson, foi um acontecimento totalmente incomum, pois ele não foi preso em uma mega operação, tipo SWAT ou FBI, essas coisas de filme, sabe? Nada disso. Ao sentir que o cerco estava se fechando em volta dele pelo assassinato de Julie Winningham, Jesperson voluntariamente acabou se entregando à polícia, como um bom cordeirinho. A bem da verdade, caríssimos, ele era suspeito do caso e já havia sido interrogado pela polícia, ou seja, era certo que a casa ia cair pro lado dele. Foi quando então o Kit tentou, sem sucesso, tirar a própria vida. E nós ficamos aqui na dúvida se faltou habilidade para isso ou falta de vontade mesmo, força de vontade para concluir esse trabalho. Mas enfim, em 30 de março de 1995, ele se apresentou às autoridades e assumiu a responsabilidade pela morte de Julie e de muitas outras pessoas. Ele contou vantagens sem dúvida ao falar que tinha matado 160 pessoas. Mas depois ele voltou atrás e admitiu 8 homicídios. E essa quantia parecia mais próxima da realidade e correspondia às informações que ele escreveu em uma carta endereçada ao seu irmão dias antes. De qualquer maneira, casos antigos de assassinatos foram reabertos e reanalisados, um trabalho grande e descentralizado, levando em conta que Kit foi mais um predador que, pelo seu trabalho como caminhoneiro, teve a oportunidade de cometer crimes bem longe de sua casa e distantes uns dos outros. Isso impedia os investigadores das polícias estaduais estabelecerem conexões entre as mortes e as identificarem como responsabilidade de um assassino em série. Mais uma vez, nesse caso, o perfil das vítimas também dificultou o avanço das investigações, já que as famílias não estavam nem preocupadas, nem à procura delas. Kit Jesperson também falou sobre si mesmo, e aqui não sabemos se o seu relato autobiográfico de alguma maneira explicou seus atos criminosos. Essa opinião, na verdade, vai ficar com vocês. Nós sabemos que ele nasceu em 1955 na Colômbia Britânica, no Canadá. Ele era filho do meio de 5 irmãos e seu pai era um alcoólatra dominador. Supostamente, o Kit foi sempre tratado como uma ovelha negra por sua família e provocado por outras crianças por ser grande para sua idade. Quando adulto, ele chegou aos 2 metros de altura e chegou a pesar 116 quilos, o que pode ser bem intimidador, mas na infância isso significou para ele ser um esquisitão solitário que cedo desenvolveu interesse em torturar e matar animais. Ao mesmo tempo, ele se questionava se fazer isso com pessoas também seria gratificante. Ele se envolvia em muitos problemas e seu pai o espancava, chamando isso de disciplina. Como já sabemos onde esse caminho vai levar, cabe aqui apenas mencionar que quando Kit tinha apenas 10 anos de idade, ele atacou um amigo com verdadeiras intenções homicidas. Na ocasião, o pai dele separou os garotos, o que impediu que o pior acontecesse. Mais ou menos um ano depois, com uma vingança por uma brincadeira perigosa, o Kit tentou matar outro colega, dessa vez por afogamento. Novamente, a intervenção de um adulto evitou que ele precocemente se tornasse um assassino. Com 20 anos de idade, ele se casou com Rose Huck. O casal teve 3 filhos e permaneceu junto por 14 anos, até as infidelidades de Kit chegarem a
bater na sua porta. Frustrado no seu objetivo de entrar na Real Polícia Montada do Canadá, ele procurou trabalho novamente como motorista de caminhão interestadual, depois de se mudar para Washington. Sem dúvida, foi nesse momento da sua vida que o mal que já habitava dentro dele teve liberdade para se manifestar, e assim Kit Jesperson ceifou as seguintes vidas inocentes. Taunja Bennett, em 21 de janeiro de 1990, no Oregon. Kit abordou a moça em um bar e a convidou para um passeio na sua suposta casa. Lá, após uma discussão, Kit a estrangulou até a morte com as mãos e se desfez do seu corpo. Cláudia, uma Jane Doe, em 30 de agosto de 1992, na Califórnia. Ele estuprou e estrangulou essa mulher. Cynthia Lynn Rose, em setembro de 92, na Califórnia. Supostamente, ela era uma profissional do sexo que entrou em seu caminhão em uma parada enquanto ele dormia. Laurie Ann Pentland, em novembro de 1992, no Oregon. Outra profissional do sexo com quem ele se desentendeu por causa do valor cobrado pelo programa. Ela morreu por estrangulamento após ameaçar chamar a polícia. Patricia Skipple, Carla ou Cindy, uma mulher que permaneceu não identificada por algum tempo. E por fim, Suzanne, outra Jane Doe, em setembro de 94, na Flórida. Inicialmente sua morte foi atribuída a uma overdose de drogas, porém mais tarde ficou provado que ela era outra vítima de Kit Jesperson. Para ser devidamente julgado, ele foi extraditado várias vezes, pois as mortes aconteceram em estados diferentes: Washington, Oregon, Califórnia, Flórida, Nebraska e Wyoming. Sabe-se que já estava cumprindo 3 sentenças consecutivas de prisão perpétua na penitenciária estadual do Oregon, quando foi condenado por outro assassinato e recebeu uma 4ª sentença de prisão perpétua em janeiro de 2010. Em paralelo às investigações sobre a morte de Taunja Bennett em janeiro de 90, uma cidadã de nome Laverne Pevilinak acusou seu namorado abusivo John Sosnovski do crime. Com base na confissão dela, como cúmplice, os policiais os prenderam. Meio que inexplicavelmente, o John Sosnovski, que devia ter culpa no cartório por outros crimes e nenhum álibi confiável, assinou um acordo com a justiça assumindo a responsabilidade pela morte de Taunja. E isso o livrou da possibilidade de condenação à pena capital. Então, ambos foram julgados e condenados em 8 de fevereiro de 91. Ela a 10 anos e ele a perpétua. Porém, em 7 de janeiro de 96, coisa de 5 anos após suas condenações, Pevilinak e Sosnovski foram libertados da prisão, pois o responsável pelo crime tinha sido o nosso protagonista, o Kit Jesperson. Sua autoria do crime ficou comprovada quando ele deu aos policiais a localização da bolsa da vítima, uma peça-chave no caso. Pois é. Sei que alguns de vocês devem estar pensando o mesmo que a gente aqui. A mulher, para ferrar com a vida do companheiro abusivo, denunciou o cara por um crime que ele não tinha cometido. Um tremendo tiro no pé, pois ela ficou tão enrolada nas mentiras que contou que sobrou para ela também. E depois, não adiantou declarar que era mentira. Muito bem, quando esse episódio em torno da morte da Taunja Bennett aconteceu, com toda a atenção da mídia e público sendo direcionado para o casal Pevilinak e Sosnovski, o verdadeiro assassino, o Kit Jesperson, em vez de ficar sossegado com o fato de outro ter assumido a culpa pelo seu crime, ele ficou na verdade com o ego ferido. Então o Kit escreveu uma confissão anônima na parede do banheiro de uma parada de caminhão e a assinou com uma carinha sorridente. Mas aparentemente ninguém deu importância a essa informação. Por isso, ele escreveu cartas para vários meios de comunicação e departamentos de polícia confessando seus assassinatos, começando com uma carta de 6 páginas para o jornal The Oregonian, no qual ele revelou os detalhes dos homicídios. Cada uma das cartas era assinada pela tal cara sorridente. Assim, Phil Stanford, o jornalista do Oregon, criou o apelido de assassino da cara sorridente, como vocês podem ver aí nas fotos, The Happy Face Killer. Essa história virou filme em 2014, e esse elemento bem insólito também esteve presente na série O Mentalista, um grande sucesso com o excelente ator Simon Baker, de setembro de 2008 a fevereiro de 2015.
2015. Na série Mentalista, tudo gira em torno do protagonista Patrick Jane, que ganhava vida como vidente até que sua esposa e filha são mortas por um assassino serial chamado Red John. As mortes delas foram uma retaliação por Patrick Jane ter zombado do assassino em um programa de TV. A partir daí, o Patrick passa a trabalhar como consultor da polícia, onde ele utiliza toda a sua inteligência na resolução dos casos investigados, mesmo que seu único interesse, na verdade, seja se vingar do Red John. Os episódios misturam investigações aleatórias, as interações entre os diversos personagens, a construção do perfil de Patrick, ao mesmo tempo em que existe a expectativa do confronto entre os dois. Quanto ao Red John, o vilão, ele tem como marca registrada dos seus crimes uma carinha sorridente desenhada com o sangue de sua vítima. Enfim, pessoal, é só isso. Sem mais detalhes, assistam a série que vale a pena. Ela é bem tranquila, assim, tem lá suas cenas forçadas, mas é justamente por isso que é interessante. E, enfim, vocês sabem que eu adoro essa série, né? Bom, gente, nós podemos mencionar que a Melissa Moore, após a publicação de suas memórias como filha de um serial killer e de ter sido exposta pelos meios de comunicação, incluindo a repercussão de um convite para ser entrevistada pela Oprah Winfrey em 2009, ela recebeu inúmeros e-mails de familiares de outros criminosos. Pode parecer meio estranho, mas existem pessoas que ficaram marcadas para sempre por serem parentes de serial killers. Segundo a Mel, ela entrou em contato com mais de 300 pessoas que formam agora uma espécie de comunidade subterrânea. A importância disso está no fato de que cada uma dessas pessoas tem uma história pessoal de vergonha, sofrimento e sobrevivência. Elas são capazes de compreender os sentimentos umas das outras e elas também podem oferecer apoio e encorajamento nessa jornada de recuperação. Todas elas passam por períodos de negação e se sentem divididas entre os próprios sentimentos de amor pelo pai, marido, filho, irmão, que é um assassino frio fora dos laços familiares, e a justiça que deve ser feita pelas vítimas. A Melissa foi mais além ao conversar com os familiares das mulheres que seu pai assassinou e até com a única sobrevivente, que o homem abusou e tentou estrangular. E, gente, sabia que o Kit, o assassino, entrou em contato com a Mel depois de ela publicar o livro? Em uma carta, o homem disse o seguinte: "Não quero que o mundo me julgue como pai. Eu era um ótimo pai." Isso até poderia ser verdade, mas nesse caso definitivamente não foi, não é? O avô de Melissa contou a ela: "Sabe, eu fui visitar o seu pai na prisão e ele disse algo que me surpreendeu. Ele disse que tinha pensado em matar vocês, filhos." Ela então compreendeu que Kit Jesperson não tinha uma vida dupla. Ele apenas tinha a capacidade de manipular todos ao seu redor e apresentar ao mundo diferentes máscaras. Pois é, abduzidos. Você já conhecia essa história? Comenta aí pra mim. Muito obrigado por sua companhia. Não esquece de engajar, eu te agradeço imensamente. E nos vemos no próximo episódio. Um beijo do Ruivo.